Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula será uma revisão aí do capítulo 1, né, que será para a nossa avaliação mensal. É um conteúdo que a gente já revisou várias vezes, né, que aqui a gente vai dar mais uma esclarecida em alguns pontos. Então, aí no capítulo 1, né, a gente estudou sobre a natureza e o espaço geográfico, onde aí começamos com o termo geografia, né, que foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo grego Estrabão, né, onde a palavra vem das expressões gregas, que significa aí geo, terra, e grafia, escrita. Onde a geografia é a ciência que nos ajuda, né, a compreender essa relação aí, a interação entre vários tipos de ambiente e as pessoas, como também avalia os vários tipos de ambientes e seus diferentes níveis de desenvolvimento. É onde as categorias geográficas são paisagem, lugar, espaço natural, espaço geográfico, território e região. Aqui a gente vai conhecer, né, um pouco de cada uma dessas categorias. Primeiramente, aí temos a paisagem. Paisagem, né, é tudo aquilo que está ao alcance da visão humana, onde temos aí a paisagem natural, encontramos elementos livres da interferência humana. Então, paisagem, né, está dividida aí em paisagem natural e a paisagem humanizada ou cultural, onde a paisagem natural é aquela que não sofreu ainda nenhuma interferência humana. Já a paisagem humanizada ou cultural, né, já há uma presença, né, da ação humana, ou seja, da ação antrópica. Então, a paisagem cultural é aquela paisagem, né, que sofre ou já sofreu alteração, né, devido à ação humana. Temos aí elementos naturais e culturais, né? A primeira imagem representa uma imagem cultural, a segunda, natural, né? A terceira, natural e a quarta, cultural. Um aspecto importante, né, sobre a paisagem, né, é que existe o tempo da natureza e também o tempo dos seres humanos, o chamado aí tempo histórico. O tempo geológico é contado aí em milhares ou milhões de anos. O histórico é contado em séculos ou em décadas. Temos aí a definição de lugar, que é o espaço em que os seres humanos estabelecem aí suas relações entre si e com a paisagem, né? Então, o lugar vai ser ali o espaço, né, onde as pessoas vão criar ali laços afetivos. Então, exemplo de lugar, a gente pode citar aí a nossa casa, a rua, a escola, né? Tudo isso aí são exemplos de lugares. O espaço, né? Todos nós estamos inseridos em um espaço natural. Dessa forma aí, não podemos entender sociedade e natureza como conceitos que se excluem, né? Então, sociedade e natureza, os dois têm que andar junto, né? Pois o homem exerce influência sobre o meio natural. De que forma? Modificando, enquanto as forças da natureza interferem na sociedade e em sua organização. Recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Então, temos os recursos naturais, né, que são os materiais que compõem a formação dos lugares e que não foram produzidos pelos seres humanos. Já está falando, né? Recursos naturais que foram criados aí pela natureza, onde esses recursos naturais estão divididos aí em dois grupos: recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis, onde os renováveis são aqueles que possuem capacidade de renovação. Como exemplo, a gente pode citar a água, o solo, o vento, vegetação e etc. E os não renováveis são, né, caracterizados aí pelo lento processo de reposição, chegando a ser finito em comparação com o ritmo acelerado de consumo, né? Então, devido aí o ritmo bastante acelerado, né, na questão do consumo, então esses recursos aí eles são finitos, né? Podem chegar a acabar.
O exemplo, a gente tem o petróleo, o ferro, o ouro, etc. O crescente consumo de recursos naturais em todo o planeta ameaça aí a sustentabilidade da vida na Terra, pois muitos recursos que utilizamos são finitos, né? Então, se esses recursos acabam, então aí, né, acabará também aí a sustentabilidade da vida no planeta. Em relação ao espaço geográfico, né, com o uso dos recursos naturais e o desenvolvimento de técnicas de trabalho que o homem constrói seu espaço geográfico, né? Então, devido aí à questão do uso dos recursos da natureza e também devido ao desenvolvimento das técnicas, né, modernas de trabalho, o homem, né, constrói aí seu espaço geográfico. Então, ele transforma aquele espaço que era natural em um espaço geográfico, como um espaço cultural, no qual são estabelecidas relações econômicas e políticas entre diversos grupos que formam comunidades, como bairros, né, cidades, países e etc. Né? Dessa forma que ele vai criando aí esses diversos grupos. É no espaço geográfico que ocorre a maior interferência de forças sociais. Exemplo, uma instalação de fábrica no espaço, né, pouco modificado pelo homem, né? Esse acontecimento aí implicaria em diversas mudanças do espaço natural, como por exemplo, aquele espaço precisaria fazer um aterro, né, precisaria fazer um desmatamento para poder haver a construção aí dessa fábrica. Então, quando há uma construção de alguma coisa, aquele espaço ele vai sofrer várias consequências. Território, né? Todo povo estabelece aí uma relação de posse com a área que ocupa, buscando basear nela sua autonomia e soberania. Essa relação aí é o que chamamos de identidade geográfica. Exemplo, nós brasileiros possuímos nosso território, né? Nosso próprio território, ou seja, temos nossa área ocupada e delimitada, além de reconhecida pelos países vizinhos e pela comunidade internacional. Então, para ser território, né, precisa ter aí uma delimitação, né? Precisa ter uma ocupação, uma autonomia, né, soberania ali desse território. Região. O conceito, né, de região é empregado para delimitar áreas que apresentam características naturais, econômicas ou históricas, que são semelhantes às de suas áreas vizinhas, tendo como objetivo de melhor analisar a organização territorial. O Brasil é dividido aí em 5 grandes regiões, né? Temos a Norte, a Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, qual foi o objetivo de dividir aí o território em 5 regiões? Para ter, né, uma melhor compreensão e um melhor entendimento de todo o território. Então, esses estados, né, que compõem cada região foram estudados para ver quem tinha alguma semelhança, né, quem possuía algumas características parecidas, seja características naturais, econômicas ou históricas, né? Então, esse agrupamento de estados é feito baseado nessas características aí. Temos aí o mapa do Brasil, onde traz aí as 5 regiões. A cor verde representa a região norte, a vermelha a região nordeste, a laranja representa a região centro-oeste, a amarela representa a região sudeste e a roxinha representa a região sul do Brasil, ok? Gente, sobre esse primeiro capítulo, né, esses são os principais pontos aí que vocês vão estudar, né, mais uma vez para a nossa avaliação. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.